aqui. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós daremos continuação ao assunto de expressões algébricas, né, que a gente começou nas aulas anteriores. Como vocês estão vendo aí no nosso slide, nós temos aí monômios, né? Monômios é o conteúdo que nós vamos abordar hoje em nossa aula a partir de agora. Dentro de monômios, espero que esse segundo slide já esteja aparecendo, nós vamos ver o que são monômios, né? O que são monômios semelhantes? A gente também vai aprender. Partes de um monômio, grau do monômio e operações com monômios. Quando a gente fala de operações com monômios, a gente envolve as quatro. Ainda está no primeiro slide? Pedro está me falando. Então vamos ver aqui se a internet vai colaborar. Deixa eu desligar aqui a minha câmera, porque aí vai facilitar. Espero que agora tenha aparecido aí o slide para vocês. Onde tem assim, o que são monômios, monômios semelhantes. Está aparecendo? Agora sim, né? Mudou de slide. Pronto. Diz assim, monômios. Beleza, agora deu certo. Bom, o que são monômios? A gente vai trabalhar monômios. Lembrando que monômios faz parte ainda daquele conteúdo da outra aula acerca de cálculos algébricos e expressões algébricas. O que são monômios? Monômios semelhantes, partes de um monômio, grau do monômio e operações com monômios. Quando se fala em operações, envolve adição e subtração algébrica de monômios, multiplicação e divisão algébrica de monômios e potenciação de monômios. Bom, é isso que a gente vai ver acerca dos monômios, né? Lembrando que a continuação de expressões algébricas e cálculos algébricos. E o que são monômios? Antes da gente partir para os cálculos de monômios, a gente precisa entender quem são os monômios. Aí diz, monômio é toda expressão algébrica. Aí eu paro aqui e vou abrir um parênteses só para te lembrar que expressão algébrica, a gente viu nas últimas aulas, é toda expressão que possui letras e números ou somente letras. Então você precisa estar a par disso, né? Quando eu diz aí, é toda expressão algébrica, aí eu já tenho que lembrar que expressão algébrica é aquela que possui letras, números ou somente letras. Definida pela multiplicação entre o coeficiente numérico e a parte literal. Bom, isso é o conceito de monômio. Aí ele dá uns exemplos aí. No exemplo da letra A, eu tenho 2x. Isso daqui é um monômio. Monômio. O que é que eu percebo nesse monômio? Primeiro, monômio vem de mono, um. Então, eu tenho um termo algébrico aí. É aquele termo que possui letras e números ou somente letras. Eu tenho 2x. 2x é um monômio, eu só tenho um termo, 2x. Nesse termo, eu tenho o número 2, que eu chamo de coeficiente numérico, e tem a letra x, que é a variável que eu chamo de parte literal, que é o que ele diz lá em cima, ó, definida pela multiplicação entre o coeficiente numérico e a parte literal. Lembra lá nas expressões algébricas que quando eu tenho um número associado a uma letra, entre um e outro, no meio desses dois, existe o sinal de multiplicação. Eu tenho 2 e x. Entre o 2 e o x, eu tenho um símbolo, um sinal imaginário da operação multiplicação. Tranquilo aí? Na minha letra B, como você pode ver aí na sua tela, eu tenho outro monômio.
4AB. Eu tenho número e eu tenho letras. Então, 4AB. Então, meu 4 é o coeficiente numérico, meu AB é a minha parte literal. Lembrando, entre o 4 e a letra A, existe um sinal de multiplicação. E o mesmo acontece entre o A e o B. Existe também um sinal de multiplicação. Não os vejo, né? A gente diz que é imaginário, mas eu sei que ele está aí. Ok? Na letra C, eu tenho 10x elevado a 2, ou 10x ao quadrado. Meu coeficiente numérico é o número que? Quem é o número 10? Minha parte literal é a variável, é a letra x ao quadrado. Então, no próximo exemplo, letra D, eu tenho 2xy. Então, minha parte literal é xy, meu coeficiente numérico é o número 2. Então, está aí meu monômio 2xy. Outro exemplo de monômio aí é b ao quadrado. Professor, mas cadê o número daí? Não existe. Ao que eu possa ver. Então, eu só tenho b elevado a 2. Mas, apesar de eu não estar vendo um número, eu entendo que o número que existe aí é o número o quê? Quem arriscaria? Que número existe? Existe um número, porém imaginário, que eu não vejo, mas ele está aí. Ao lado do b, não estou falando do expoente 2. Eu tenho b ao quadrado, mas antes do b, quando não aparece um número, eu subtendo que existe um número 1. Então, eu entendo que ao lado dessa letra b ao quadrado, ao lado dessa parte literal, existe um número que eu considero ser o número 1. Tranquilo aí? Acerca desses exemplos que a gente viu, deu para entender? Ficou claro o que é um monômio? E deu para entender o que é um coeficiente numérico e uma parte literal? Acerca desses exemplos, se quiser que eu explique alguma coisa, me falem. Quero estar dizendo mais ou menos. Nesse slide aqui, ele dá o conceito de monômio. Monômio, ele diz, é toda expressão algébrica. Lembrando, quando se fala de expressão algébrica, você tem que lembrar que expressão algébrica é toda expressão que possui letras e números, ou somente letras, definida pela multiplicação de quem? Do coeficiente numérico com a sua parte literal. Ele deu aí 5 exemplos de monômio. Monômio. Na letra A eu tenho 2x, eu tenho apenas uma expressão, eu tenho apenas um termo. Quem é esse termo? 2x. Nesse 2x eu tenho duas coisas a considerar. Primeiro, o número 2, que eu chamo de coeficiente numérico, e eu tenho o x, que eu chamo de parte literal. É aquele que eu vou resolver, é aquele que eu vou encontrar o valor, é a variável. Né? Então, o 2 é o valor numérico, é o coeficiente numérico, e o x eu chamo de parte literal. Um outro exemplo de monômio está na letra B, ele deu aí 4AB. Eu tenho 4, coeficiente numérico. Quem é minha parte literal? AB. São aquelas letras existentes no exemplo. E lembrando, entre o número e a letra, existe um sinal de multiplicação. Ele não aparece, posso chamá-lo de sinal imaginário, mas ele está aí. Tranquilo? E o mesmo acontece nos outros exemplos. 10x ao quadrado, 2xy e b ao quadrado. São exemplos de monômio. Monômio, toda expressão algébrica definida pela multiplicação entre o coeficiente e a parte literal. Então, são exemplos de monômio. Ele deu aí exemplos de monômio para que vocês saibam o que é um monômio e como se escreve um monômio. Então, tá aí. Monômios semelhantes. Monômios semelhantes são expressões algébricas. Isso vai se repetir muito. São expressões algébricas
que possuem a mesma parte literal. Lembrando, parte literal, numa linguagem bem popular, para você entender, são aquelas letrinhas que existem nos monômios, né? Professor, Oi, ainda está no que são monômios. tá no que são monômios? Uhum. Mudou, mudou. Mudou, né? Pronto, obrigado, viu, Pedro? Então, monômios semelhantes são expressões algébricas que possuem a mesma parte literal. Então, quem são as partes literais? Ou quem é a parte literal? São aquelas letras. Ou é aquela letrinha que está ao lado do número. A gente viu no slide anterior que quando eu tenho 2x, o 2 é o coeficiente numérico, o x é a parte literal. Ele diz, exemplos de monômios semelhantes. Observe que na letra A eu tenho 2x e 4x. Eu posso dizer que eles são semelhantes. Professor, mas o 2 não é diferente do 4? O 2 é diferente do 4. Mas o que eu vou considerar aí é a parte literal. E quem é a minha parte literal aí? A letra X. Deixa eu colorir aqui e eu vou dar um tempinho aqui para que vocês vejam aí. Me digam se mudou a cor aí na tela de vocês. Aonde? Mudou. Mudou, O X né? mudou. O X do A mudou. Pronto, eu destaquei o X porque, para que o monômio seja semelhante, o que é que precisa ser igual? Não são os números, mas sim a parte literal. E quem é a parte literal na letra A? O X. Veja que os dois X eu destaquei de vermelho, já para você entender que para um monômio ser semelhante a outro, é a parte literal que precisa ser igual. E quem é minha parte literal na letra A? A letra X, ou a variável X. Tranquilo? Deu para entender esse exemplo da letra A? Eu acredito que ficou claro, né, com esse exemplo. Ó, na letra B, eu vou destacar aqui também, como eu fiz na letra A, para que você entenda que para um monômio ser semelhante ao outro, se tiver destacado também, aí vocês me avisam. Destacou. Destacou, né? Então a gente está falando de monômios semelhantes. Lá no enunciado em cima diz que eles precisam possuir a mesma parte literal. E já foi dito aqui que parte literal é aquela letra ou aquela variável que existe no monômio. No caso da letra B, eu tenho dois monômios. Eu tenho 7x ao quadrado e eu tenho 8x ao quadrado. Então, quem é minha parte literal aí? O 7 e o 8 é diferente. Eu não vou considerá-los. O que eu tenho que considerar, em termos de monômios semelhantes, é exatamente a parte literal. E a minha parte literal aí é x ao quadrado. Veja que eu destaquei os dois de vermelho, já para que você entenda que eles são iguais. E se eles são iguais, eu posso dizer que esses monômios são semelhantes. Ok? Letra C? Sim. Então, lembrando, gente, é um conteúdo bastante importante, porque a partir de agora vai ser muito comum vocês trabalharem com letras, com números, né? Não só no oitavo, mas no nono ano, quando a gente vai trabalhar equações, envolve letras, né? Função envolve letras. Então, tudo parte daqui, desse início, de cálculo algébrico, quando a gente começa a trabalhar já com números e letras. Ó, na letra C, os monômios são 10AB e 3AB. Então aí também eles são semelhantes. Por quê? Porque apesar do 10 e do 3 ser diferente, mas o que eu considero é a parte literal, AB e AB. Veja que 10, a parte literal é AB, e 3, a parte literal também é AB.
Qualquer dúvida, só perguntar. Na letra D, nós temos 2YA e 6YA. Então, também são classificados como monômios semelhantes. Por quê? Porque as partes literais, elas são iguais. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Acho que está ficando claro. Claro. Está ficando claro, né? Então, vamos prosseguir para o próximo exemplo. Nós temos letra D, letra E, 7BC e 9CB. Ó, eu vou até destacar aqui, e aí depois eu quero que vocês me digam o que foi que aconteceu aqui. Eu vou destacar aqui, viu? Só um momentinho. Para a gente entender aqui essa parte literal. Ó, já apareceu destacado aí para vocês? Já. Vocês conseguem perceber alguma diferença? Sim, que tá 7BC e 9CB. Isso. O que foi que mudou aí? Houve uma pequena mudança. Quem mudou de lugar aí? O que foi que aconteceu? O C e o B. No meu primeiro monômio, que é 7BC, o B vem primeiro. No segundo monômio, que é 9CB, o B ficou depois. Professor, eles são semelhantes? Sim. Mas, professor, eles estão em posições diferentes. Estão. Veja que de um monômio para o outro, houve um posicionamento diferente na parte literal, que são as letras. Mas aí, deixa eu perguntar uma coisa aí para vocês. Eu falei que entre o número e a letra existe que sinal de multiplicação? Eita, já até respondi, ó. Existe que sinal, pessoal? Multiplicação. Multiplicação, né? Até respondi. Pensando, dei logo a resposta. Se existe um sinal de multiplicação, eu acredito que lá no início, nas séries anteriores, você entendeu que na multiplicação, né, a ordem, né, das parcelas, por exemplo, tanto faz eu ter 2 vezes 3, que vai dar 6, como eu ter 3 vezes 2, que também vai dar 6. A ordem dessas parcelas na multiplicação não altera o resultado. Acontece também nos monômios. Tanto faz eu ter B vezes C, ou eu ter C vezes B. Deu para entender esse exemplo? Eu até coloquei números. Por exemplo, se eu tiver 2 vezes 3 não dá 6? E se eu mudar o 2 de lugar com o 3, também vai dar 6. Então, tanto faz eu ter BC ou CB. Eles continuam semelhantes. Então, no caso dessa letra E, no caso aqui da letra E, esses monômios são semelhantes porque, apesar da parte literal, as letras estarem invertidas, mas não altera aqui no cálculo. Então, eles também são semelhantes. Ok? Então, acredito que deu para vocês entenderem. Qualquer dúvida ou pergunta, em qualquer um desses exemplos, é só falar. Então, professor, Oi. como se tiver as letras, tipo assim, são as mesmas letras, mas elas estão trocadas. Continua sendo semelhantes, é? Pessoal, se eu inverter, né, como o Kepler perguntou aí, mesmo invertendo, ele continua sendo semelhante.
né? Eu usei até o exemplo 2 vezes 3, né? Então, se eu coloco 2 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, fiquem ligados nisso, né? Porque eles são sim semelhantes. As letras são iguais, apenas estão em posições diferentes. Professor, se fosse tipo assim, ó, BD e BC, não ia ser semelhantes, né? Se trocar uma letra, no caso BD, tu falou? Fala novamente. BD e BC. Aí já não seria semelhante, porque apareceu uma variável, ou a letra D, que no outro não tem, no outro monômio. Então, eles já não seriam semelhantes. Para ser semelhante, as letras precisam ser as mesmas. Não importa a ordem que elas estejam. Ok? Entendi. Entendeu, né? Vamos para o próximo. Ó, só reforçando aquilo que eu já fiz uma introdução. Vamos ver aqui. Já apareceu o novo slide para vocês? Eu estou, hora ou outra, eu desligo a cam para ver se acelera esse processo de mudança de slide. Não apareceu ainda não. Não, né? Agora apareceu. Apareceu? Partes de um monômio. O monômio ele é dividido em duas partes. Um número, que é o coeficiente numérico, ou coeficiente do monômio, né? E as variáveis, ou a variável, né? Inclusive com a sua potência, o seu expoente, que eu chamo de parte literal. Ó, veja nesse quadro aí que eu tenho o monômio 2x. É um monômio, 2x. Quem é o meu coeficiente? 2. Quem é minha parte literal? X. Então, coeficientes são os números, a parte literal é a letra ou as letras. No monômio 3xy ao quadrado, meu coeficiente é 3 e minha parte literal é xy ao quadrado. Preste atenção e veja quem é quem. Porque o que é que é de costume acontecer? Lá na atividade, né? Acontece muito isso quando a gente faz atividade. Diga quem são as partes do monômio. Aí o aluno coloca assim, coeficiente, 2x. Não, o coeficiente é só o número. A parte literal é que é a letra. Ele é dividido em duas partes. Veja que no terceiro monômio aí no quadro que vocês estão vendo, eu tenho WZ. Professor, e quem é meu coeficiente numérico aí? Se eu não estou vendo nenhum número, mas já foi dito a vocês que quando não existe nenhum número visível, eu subtendo, eu considero que ali existe o número 1. Então, meu coeficiente numérico aí é 1. E minha parte literal é WZ. Sobre a parte de um monômio, tá tranquilo para vocês? Essa tabela ficou claro, né? Ficou. Então, no dia que você for fazer uma atividade, uma prova, não sei, que abordar monômios, aí você tem que entender que o monômio ele é composto por duas partes, coeficiente numérico e parte literal. Gente, o próprio nome já diz, coeficiente numérico é o número. Então, e a letra é a parte literal. Então, não tem nem como confundir, não. É bem simples. Ó, nesse próximo slide, a gente vai estudar agora grau de um monômio. Grau de um monômio. Já apareceu para vocês? Já. O que é grau de um monômio? Grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes da sua parte literal. Lembrando que a parte literal são as letras.
Ó, ele deu aí o exemplo. Letra A. Veja que esse meu monômio ele é mais completo. A minha parte literal é maior. Eu tenho 2x ao quadrado, y elevado a 3 e z que está elevado a 4. Então, eu tenho 2x ao quadrado, y que está elevado a 3 e z que está elevado a 4. Esse é um monômio do nono grau. Por que que o grau desse monômio é 9? Porque lá em cima diz que para saber o grau de um monômio, eu tenho que somar os expoentes da parte literal. E quem são os expoentes da parte literal aí, na minha letra A? Por que é que deu 9 graus? Por conta do 2, né? Que é x ao quadrado, e 3 e 4. Isso, muito bem. Por causa do meu 2, que eu tenho um expoente 2, eu tenho um expoente 3 e eu tenho um expoente 4. Se eu somar esses três expoentes, dá exatamente 9. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então, o meu monômio aí é de grau 9. Então, bem tranquilo. Quando for pedido para você calcular o grau de um monômio, aí você já sabe que para calcular o grau de um monômio, eu tenho que prestar atenção quem são os expoentes desse monômio. Beleza? Ó, eu tenho B, C, D. Esse é o meu monômio. BCD. Lembrando, BCD, se eu perguntar para você, quem é meu coeficiente numérico dessa letra B? Quem é meu coeficiente numérico? 1. Muito bem. Ele não está aí visivelmente, mas eu entendo que o número 1 faz parte desse monômio. Então, se está falando de grau do monômio, eu tenho que calcular, somar os meus expoentes. Professor, mas o expoente eu não estou vendo. A regra é a mesma. Quando eu não vejo, é sinal que o meu expoente também é 1. Então, essa regrinha de número imaginário 1, tanto ele serve para coeficiente numérico, aquele número que está ao lado da letra, como ele serve para um número que está acima da letra, que nós chamamos de expoente. Então, eu tenho B, C, D. Quem são meus expoentes que ficam aqui em cima, quando não existe nenhum que eu possa ver? É o número 1. Então, somando 1 mais 1 mais 1, o grau desse monômio é 3. Monômio de terceiro grau. Tranquilo? Sim. Eu acredito que aqui nenhuma dúvida com relação a essa parte de monômio que a gente viu. Ó, então, deixa eu só parar aqui a gravação, gente, aí vocês permanecem na sala, ok?